depoimento da Polícia Federal, que colhe hoje os 8 depoimentos, entre eles de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro, no inquérito que investiga a venda das joias, a recompra das joias e os presentes recebidos pelo governo do ex-presidente. Além do casal, também serão ouvidos ao mesmo tempo, em locais separados, Mauro Cid, o pai dele, o general Mauro Lourena Cid, o advogado Frederico Assef e o ex-chefe da comunicação do governo, Fábio Weingarten, que inclusive publicou há pouco aqui no Twitter: meu telefone derretendo desde as 6 horas da manhã. Para que fique esclarecido a todos que questionam, estou em Brasília e comparecerei ao depoimento. João 8:32, que é o que eles sempre falam, né? Que é a questão lá da verdade. E vamos ver se vai ser dita a verdade ou não, né? Também vão prestar depoimentos os assessores Marcelo Câmara e Osmar Crivellati. Por causa dessa investigação, inclusive, Bolsonaro e Michele já tiveram os sigilos fiscais e bancários quebrados. Além disso, por causa dessa investigação, os celulares de Frederico Assef foram apreendidos, além também do celular do pai de Mauro Cid, naquela busca e apreensão da Polícia Federal. Já estou aqui com Josias de Souza, Walter Mairovich, para a gente falar sobre esse depoimento simultâneo. Olá, Josias, bom dia para você nessa super quinta. Muito bom dia, Fabiola. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia também ao Dr. Walter. Dr. Walter aqui conosco hoje. Bom dia, Dr. Walter. Ele acordou até feliz por causa do Palmeiras, né? Bom dia nessa esmeraldina manhã. Esmeraldina manhã. Ai, esses palmeirenses, viu? Palmeirense e corintiano. Né? Ele não é corintiano, mas os corintianos também recentemente estavam felizinhos. Mas vamos lá, super quinta-feira hoje. Começa com você, Josias. Esse depoimento simultâneo, ele é extremamente importante para entender, né, qual foi a responsabilidade de cada um desses personagens. Eles atuaram em conjunto ou separadamente? Teve ali algum impulso individual ou foi a mando de alguém? Né? Muitas perguntas hoje da Polícia Federal a todos esses 8 personagens, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. A Polícia Federal, Fabiola, avalia que já reuniu elementos para expor os glúteos do Bolsonaro na vitrine. A Polícia Federal avalia que já cercou o Bolsonaro. Você se lembra, Fabiola, que lá no início, quando se descobriu que o presidente estava tentando recuperar joias retidas no aeroporto de Guarulhos, o Bolsonaro disse: estou sendo acusado de receber um presente que eu não pedi e não recebi. Entre essa frase e a fase atual, muita coisa veio à tona. E o Bolsonaro, esse que declarou não ter recebido presentes e não ter solicitado presentes, hoje sabe-se que ele não só recebeu os presentes, como comercializou esses presentes, subtraindo objetos valiosos que pertenciam à União, e depois, pilhado no contrapé, ele teve que recomprar os presentes. E ele se serviu de uma estrutura que estava ao seu redor, uma estrutura que inclui ex-servidores, como o faz-tudo, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, e os amigos de sempre, os companheiros de sempre, como o Frederico Assef, que era advogado da família Bolsonaro e virou operador da família, operador dos maus negócios, dos maus passos da família. Então, a polícia imagina já ter elementos para expor as contradições e, sob essa camada de contradições, os crimes que foram praticados pelo Bolsonaro. E o que já foi descoberto deixa a defesa do Bolsonaro meio sem nexo, porque a única tese que a defesa encontrou para tentar sustentar, de alguma forma, a isenção do Bolsonaro foi a tese segundo a qual o Bolsonaro tem direito às joias que ele lá atrás dizia que não havia pedido, não havia recebido
e que não havia muito menos comercializado. Então, hoje, diante de tudo o que foi descoberto, o Bolsonaro, a única defesa que os seus advogados encontraram foi a de alegar que ele tem direito às joias. Mas todo o material reunido pela Polícia Federal, Fabiola, mostra que a movimentação do Bolsonaro e do seu grupo não orna com esse argumento da defesa, porque se ele julgava ter direito às joias, porque, afinal de contas, se serviu de uma estrutura clandestina, vendendo essas peças que ele diz que tinha direito no mercado clandestino nos Estados Unidos e recomprando também na surdina para devolver ao Tribunal de Contas da União quando o TCU exigiu. Então, tudo desmonta a única linha que os advogados foram capazes de construir para tentar defender o Bolsonaro. E o Bolsonaro cometeu o seu último ou penúltimo deslize, Fabiola, quando, dias atrás, questionado sobre a movimentação do Mauro Cid para vender e recomprar joias, ele disse que o Mauro Cid tinha autonomia no cargo. Isso deixou o Mauro Cid e a sua família ainda mais irritados com o Bolsonaro e fez com que o Mauro Cid começasse a colaborar com a Polícia Federal. Hoje a grande dúvida é qual é a extensão dessa colaboração do Mauro Cid. Mas o que a polícia guarda aí, ainda em sigilo, o que vem dizendo o Mauro Cid, que teve 2 interrogatórios nos últimos dias que duraram 16 horas somadas, duraram 16 horas essas 2 inquirições. A polícia faz segredo sobre o que disse o Mauro Cid, mas o que alegam os investigadores, Fabiola, é que, independentemente da colaboração do Mauro Cid, tudo o que a polícia já reuniu é suficiente para, como disse no início, expor os glúteos do Bolsonaro na vitrine, para indiciar o Bolsonaro e para sustentar uma denúncia contra ele. Professor Walter Mairovich, você tem a expectativa que Mauro Cid entregue tudo hoje e bagunce esse depoimento? Ou não? Ele vai permanecer fiel a Bolsonaro, professor Mairovich? Qual é a sua expectativa? Olha, um olhar jurídico diante disso tudo e diante da estratégia, que é uma estratégia de despiste da Polícia Federal. Despistar, como você fez a chamada, Fabiola, todos sabem que o Bolsonaro se preparou, que o seu, também por outro lado, que o seu ajudante de desordem, atenção, seu ajudante de desordem também se preparou, e que existe aí defesas conflitantes. Então, qual é o olhar jurídico que eu coloco? Muita coisa vai ser dita e vai haver necessidade de comprovações, de buscas de documentos. Hoje, a partir de hoje, atenção, poderá sair a prisão temporária do Bolsonaro. A lembrar, a prisão temporária, diz a lei, é algo, vou usar o termo da lei, imprescindível, ou seja, necessário a coleta de provas. Ela é temporária, tem uma duração de 5 dias que pode ser prorrogado por mais 5 dias. Eu acho que hoje, diante desse clima, do pai do ajudante de desordens que está estomagado e, mais do que isso, está sentindo que o Bolsonaro não vai deixar os soldados pelo caminho, vai jogar uns ao mar, e o próprio Uacef, em razão do vídeo gravado pelo filho do Bolsonaro, incensando o Uacef, falando da confiança dele. Quer dizer, o próprio Uacef, que vai depor em São Paulo, pelo que está sendo comentado, poderá também prestar um depoimento e virá contra, ou seja,
incriminar o Bolsonaro. Mas de todo esse conjunto, eu estou achando que a polícia vai ter a necessidade de buscar outras e contundentes provas. E aí nós poderemos ter, atenção, a prisão temporária do Bolsonaro. Mairovich, mas essa prisão pode vir hoje, na sua análise? Durante o depoimento? Logo após o depoimento? Logo após os depoimentos, emergindo as provas. E eu disse que a lei estabelece o quê? Uso o termo chamado imprescindibilidade. Se houver, portanto, a necessidade, dependendo do que está falando, tem muita coisa, muita prova, tem prova já necessária, como bem ressaltou Josias, mas tem muitas comprovações e apreensões que poderão ser bastante necessárias e a polícia ainda não tem. Hoje, dependendo se as defesas forem conflitantes, o Mauro Cid, como o Josias lembrou no seu artigo de ontem, as horas que ele passou, em curto espaço de tempo, em menos de 6 dias, deu depoimentos de 6 e mais de 9 horas, parece que está havendo uma colaboração, como anunciou lá atrás o seu advogado, o novo advogado. Tudo isso significa o quê? Dados novos, elementos novos que precisam do quê? De um apoio, de um suporte probatório. Daí a necessidade da polícia ir buscar. Agora, para isso é imprescindível a prisão, porque o Bolsonaro poderá esconder, isso poderá sumir. Hoje o dia vai ser um dia muito importante, diante do que foi dito e diante da imprescindibilidade da prisão para busca de provas. O Mairovich,